Opa, tudo bom? Meu nome é Samuel Martins e nesse vídeo nós vamos falar sobre Game Loops. O porquê que eles existem, para que eles servem e o porquê que é importante, como desenvolvedor de jogos, você saber o que é um Game Loop. Vamos lá. Aqui na tela vai estar aparecendo um código bem simples que eu fiz, onde na primeira linha nós temos uma variável x que recebe 2. Na segunda linha, nós temos uma variável y que recebe 3. E depois, na linha 3, nós somamos x mais y, atribuímos a variável z. E depois nós mostramos esse resultado nesse print na linha 4. O porquê que eu estou mostrando esse código para vocês? Porque esse é um código simples. E em código simples você consegue perceber melhor a estrutura dos códigos. E a estrutura desse código é basicamente o seguinte. Você tem uma área onde você atribui variáveis, que seria a linha 1 e 2. Depois nós temos uma área onde é feito o cálculo, que é justamente o objetivo do programa, que seria a linha 3, e a linha 4 nós temos o retorno do resultado desse cálculo. O que é que isso tem a ver com jogos, né? Porque os jogos eles têm uma estrutura parecida com essa, só que essa estrutura, as duas últimas partes, elas são um pouco misturadas. Por quê? Porque a gente tem que ficar atualizando a tela do jogador, para que o jogador consiga ver o personagem dele se mexendo, ou os itens do jogo se mexendo. E para que esses objetos se movam, para que esses objetos tenham vida, é preciso criar ser feitos cálculos físicos em cima dos objetos. É preciso ter cálculos gráficos para atualizar os pixels de acordo com a ordem correta. Questão de overlap, de que pixel vem em cima de qual, de que objeto vem em cima de qual. E todos esses cálculos, eles devem ser feitos constantemente. Por conta que jogos não possuem um código tão trivial quanto o código que eu mostrei anteriormente, foi preciso criar uma estrutura de repetição infinita. Como assim infinita? Uma estrutura de repetição que vai ficar sendo executada, que vai ficar fazendo os cálculos dentro dela até ter um input de saída. O que é esse ciclo infinito que tem dentro dos jogos? É justamente o Game Loop. Dentro do Game Loop, é justamente o canto onde vai ser calculado todas as informações do jogo, todos os gráficos, todas as físicas, tudo vai ser feito dentro do Game Loop. E por conta dessa importância do Game Loop, eu achei importante fazer esse vídeo. Porque nas Game Engines você não consegue perceber essas Game Loops bem, porque elas abstraem muito essa informação para você poder focar no jogo e não focar em estruturas para montar o jogo, como a gente comentou no vídeo para que serve Engines, que tem bem aqui. Vai aparecer o link bem aqui em cima, ou é bem aqui. Não sei exatamente, mas enfim, vai aparecer aí para você poder ver esse vídeo depois. E justamente por elas simplificarem muito para você, normalmente alguns dos desenvolvedores de jogos mais novos não sabem desse conceito. Então, é importante você saber disso, porque todos os jogos realmente tem um Game Loop, tem um loop infinito, onde vai ter todos os cálculos do jogo sendo calculados lá dentro. É mais fácil de ser percebido isso quando você vai fazer um jogo sem ser uma Game Engine. Então, no exemplo mais na frente que eu vou dar, no exemplo de um jogo mesmo, eu peguei um código pronto, que o link dele vai estar aqui, o cara ensina a fazer o jogo tranquilo, tem um código lá, onde eu vou, nesse código, eu vou explicar para vocês o que é que ele está fazendo dentro desse Game Loop, e vocês vão conseguir entender melhor, dentro de um jogo, como é que vai funcionar esse loop infinito. Né? Mas antes de chegar no jogo, eu vou mostrar outro código aqui para vocês, que está aparecendo na tela aí, e vou dar uma explicada desse código que eu fiz. Esse código que eu fiz é um programa que vai contar quantos segundos se passaram assim que você começou a rodar esse programa. Vou começar aqui a explicar o código então. Na linha 1, a gente importa uma biblioteca de tempo, simplesmente para poder conseguir pegar o tempo do computador. Na linha 2 à linha 5, a gente está atribuindo variáveis, onde nós temos uma GameKey, que é uma variável booleana. Na linha 4, nós temos uma variável de tempo, que recebe o tempo em milissegundos. E na linha 5 nós temos uma variável que se chama jogador apertou ESC, como uma booleana também que começa como falso. Depois nós temos um while, que tem GameKey, e esse while vai ficar rodando enquanto GameKey for true, enquanto isso for verdade. E dentro desse while, nós vamos pegar o horário atual e diminuir pelo horário do início do código, porque a partir disso a gente consegue calcular exatamente o tempo que se passou. E esse cálculo é feito na linha 9 e esse resultado que nós vamos mostrar para vocês é na linha 10. E na linha 12, nós temos esse if. If jogador apertou o ESC, break. Se você não lembra, o break ele é uma estrutura que, quando chamada dentro de um loop, ele quebra o loop e o loop para. Simplesmente ele para de rodar o que tem lá dentro, sem ter mais nenhuma interação. Eu tô mostrando esse código para vocês porque, apesar de ele não ser um código de um jogo realmente, ele tem a estrutura de um código de um jogo, de um game loop. Por quê? Nós temos um while infinito, que esse while, dentro dele você vai ter
cálculos, vão ter coisas sendo calculadas, e essas coisas que estão sendo calculadas vão ser mostradas na tela, que seria a linha 9, de onde é calculado, e a linha 10, onde é mostrado. E esse programa só para se o jogador, se o usuário, clicar em algum botão, que nesse caso é o ESC. Então isso é uma estrutura bem simples de um game loop, sem ser em games. Agora eu vou mostrar, agora que você conseguiu observar melhor no código mais simples, qual é a estrutura de um game loop, que basicamente é atribuição de variáveis, o loop, uma condição de parada e os cálculos em cima. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo prático de um game loop feito em um jogo Python. Agora vamos lá para o jogo. Pronto, vamos lá. Antes, vou dar só um pequeno briefing explicando por que nós estamos usando Python e não uma game engine em si. Porque justamente pelo Python ter a biblioteca Pygame e essa biblioteca não ser uma engine, ela só é uma facilitadora para a construção de jogos. Você ainda tem que construir muitas coisas por você mesmo para poder fazer um jogo no Python. Isso facilita para mostrar para vocês aonde é que está o game loop, né? Porque nas engines você já não consegue mais ver isso tão bem por conta que já é muito abstraído, já é muito mais fácil para você fazer um jogo lá do que se você for fazer um jogo aqui no Python. Pois vamos lá, né? Primeiro eu vou explicar as estruturas iniciais aqui do jogo. O jogo é o jogo da cobrinha. Como eu disse, eu baixei o jogo de um site. E eu não baixei a versão completa, eu baixei só a versão que você pode comer quadradinho aqui. Pera aí. Eu sou muito ruim. Pronto, comi. Quando você come, aparece esse yummy. E aparece a tela para você sair do jogo ou resetar o jogo. Vou sair, botando o quê? E agora vamos lá, vamos explicar o código. Essa parte aqui do código, basicamente, ele está construindo a tela. Ele está determinando a largura e a altura da tela. Ele está determinando as cores que ele vai utilizar, que é branco, preto, vermelho e azul. Ele está determinando a velocidade da cobra, o bloco da cobra e esse tipo de coisinha, né? Agora vamos para o que interessa, que é justamente o game loop. Aqui embaixo ele chama game loop. Dentro do game loop ele determina duas variáveis booleanas, um game over e um game close. Aqui ele faz os cálculos relacionados à comida e posições do jogo, que não vem ao caso agora. E agora, ao que interessa, que é justamente o loop do jogo. O que é que ele está dizendo aqui? While not game over, ele vai executar esse código aqui todinho enquanto o jogo não acabou, enquanto o jogador não perdeu. Então, essa variável começa como false, como a gente pode ver aqui. No momento em que essa variável for true, ou seja, no momento que essa variável for verdade, ele vai sair desse loop e o jogo vai acabar, porque ele perdeu o jogo. Agora, em que momento isso acontece, né? Justamente nessa linha 75 e 76, que ele está verificando se o jogador, a posição da cobra x1, y1, alcançou uma das bordas do jogo, né? A borda da esquerda, a borda de cima, a borda da direita, a borda de baixo. Se ele alcançou uma das bordas, ele vai dar game close, ele vai atribuir a variável game close para true, e aí o que ele vai fazer lá dentro? Ele vai mostrar aquele menuzinho, esse menuzinho bem aqui. Onde dentro desse menu você pode determinar se você quer sair do jogo, que é justamente essa variável aqui. Se você apertar aqui, game over true, game close false. E se você quer resetar o jogo. Se você quer resetar o jogo, você clica em C. E aí você consegue jogar de novo. Justamente a estrutura que eu tinha mostrado para vocês naquele código antigo, que vai aparecer de novo. Você pode perceber que naquele código que está aparecendo aí do tempo, você tem um loop infinito, que esse loop infinito acontece até o jogador ter algum input, até o usuário ter algum input de parada desse loop. Que nesse caso aqui seria esse input de parada aqui, e o game loop seria esse while not game over, bem aqui. Agora eu vou rodar o jogo debugando ele, para que a gente consiga dar uma análise, para mostrar para vocês como funciona mesmo o game loop, né? Vamos lá. Agora o jogo já está aqui rodando, vou começar a andar. E eu vou... Deixa eu só alinhar aqui... Não. Meu Deus do céu. 2 hours later. Agora vamos lá. Eu vou colocar um ponto de parada bem aqui, na 78. Se você ver, o jogo parou. Se eu tentar clicar aqui nele, ó, nada acontece, o jogo está travado. Eu não consigo clicar nenhum botão. Justamente porque nós travamos o loop principal do jogo, onde todos os cálculos são feitos, onde você consegue fazer, onde todas as informações do jogo são calculadas. Se eu for avançando o código bem aqui, ó, o personagem vai avançando de pouquinho em pouquinho para a borda, porque
cada frame desse jogo é baseado no game loop do jogo. Então, eu vou avançando, até que ele chega na borda. Que é o que ele vai acontecer? Ele vai... Nós vamos fazer linha a linha, ó, ele vai verificar as mudanças, vai descer, tique. Aí ele vai verificar que o jogo vai terminar aqui na 75, 76, que o jogador perdeu. E aí ele botou a variável GameClose como true. E agora, na próxima iteração do loop, essa variável vai ser verdade, então ela vai entrar dentro desse loop aqui. E aí ele vai atualizar a tela. Atualizando a tela e perguntando para você se você quer terminar o jogo. E aí, se caso você clicar para terminar o jogo, o que vai acontecer? Ele vai sair do loop. Ele vai fazer essas verificações bem aqui. Vamos dar só uma pulada aqui, né? Aí ele vai descer, vai resetar tudo. Mas quando ele subir de novo para o game loop, que agora está com game over true, o que vai acontecer? Ele vai dar pygame quit e quit. Então, o game loop realmente é a estrutura que define, a estrutura que faz com que o jogo rode. Se não houver game loop, não existe jogo de videogame. E é isso, vamos pro final do vídeo. Pronto, agora você já entende o que é game loop, você já tem esse conhecimento. Se você está utilizando Game Engines, possivelmente você não vai interagir com isso diretamente, mas tenha certeza que por trás existe um loop geral que ele vai ficar analisando as atualizações do jogo de XX tempo. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Obrigado por acompanhar, obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de compartilhar, dar o like, ativar o sininho, de me seguir nas redes sociais, vulgo Instagram, e assistir minhas lives que acontecem de segunda a sexta, menos terça, a partir das 9, no canal roxo de lives. Vai aparecer o link aqui, eu não posso falar o nome porque o YouTube, ele não gosta de que a gente diga o nome desse site. E é isso, valeu, falou galera!